A mãe do jornalista Rodney Gonçalves tem Alzheimer há quase 13 anos. E tudo começou com pequenos esquecimentos diários. Nossa, o Alzheimer é uma doença perversa. E a minha mãe, que sempre foi muito ativa, ela vai na contramão da maioria dos casos, inclusive do que os médicos dizem. Foi muito difícil para eles assumirem que ela tinha o Alzheimer. Eles dizem para a maioria das pessoas, eu acompanhei isso por 5 anos. Ah, sua mãe não tem Alzheimer. A sua mãe pode ter uma leve demência. Na prática, não. Na prática, quem convive de perto, dia a dia, você percebe. Eu fui percebendo com a mamãe aos poucos. E isso interferiu, não só interfere na vida dela, né? Ela se afastou da faculdade, ela era muito ativa, de ler muito, de praticar atividade física, de fazer canto, de fazer academia. A situação se agravou ao ponto da professora esquecer de receber a aposentadoria no final do mês e não reconhecer alguns membros da família. E o ponto mais crítico foi quando eu vi ela sair, se afastar da faculdade. Ela não disse por quê, mas eu imagino que ela tenha tido algum tipo de constrangimento, porque ela sempre foi muito boa de memória. Ela se gabava de ser muito boa de memória. E como ela lia muito e era muito esclarecida, eu acho que alguma coisa deve ter frustrado ela. Além do carnaval, o mês de fevereiro se destaca por outra iniciativa. É um mês dedicado à conscientização sobre doenças crônicas como Alzheimer, fibromialgia e lúpus. É o chamado Fevereiro Roxo. São doenças crônicas que persistem ao longo do tempo, muitas vezes sem cura, e que afetam a qualidade de vida das pessoas. A conscientização relacionada com o mês do Fevereiro Roxo é fundamental. Até porque a gente está falando de doenças que normalmente são negligenciadas tanto pelos pacientes como pelos familiares. Então acaba que os pacientes, quando chegam a nós, eles chegam com um diagnóstico tardio. E isso atrapalha o resultado do tratamento. Lúpus, que é uma doença que afeta principalmente mulheres em idade jovem, e a fibromialgia, que é uma doença que afeta também mulheres em idade jovem e causa extrema dor e incapacidade. Estima-se que a fibromialgia afete cerca de 2 a 4% da população. No Brasil, estima-se que o Alzheimer atinja 8,5% da população, cerca de 2.700.000 pessoas. A principal característica é a perda da memória recente. Existem fatores de riscos que são associados com o aparecimento da doença de Alzheimer e o principal é a idade. Quanto mais idoso, maior o risco de aparecer a doença de Alzheimer. Inicialmente, é a perda da memória recente. Esse é o ponto principal. O paciente ele não consegue fixar novas informações. Ele lembra de tudo do passado, mas as coisas novas elas acabam não sendo fixadas na memória desse paciente. Então ele não consegue lembrar coisas que ele acabou de conversar. E às vezes não consegue lembrar, por exemplo, que ele tomou café, o que ele tomou no café, o que ele almoçou. Esse é o marco inicial. Mas com a evolução da doença, outras coisas vão sendo afetadas. Então, com a evolução dos meses, dos anos, o paciente vai começando a ter uma desorientação também no tempo e no espaço. Então ele já não consegue reconhecer a própria casa. Ele começa a ter uma incapacidade de realizar julgamento e crítica e tomar decisões. E isso tudo vai gerando uma dependência. Ele passa a depender cada vez mais de pessoas que estão ao seu redor. E isso marca também o início da doença. Uma das formas de prevenção do Alzheimer é estimular o cérebro com leituras ou o aprendizado de um novo idioma. Quanto menor o nível de escolaridade, maior o risco. É o que dizem os especialistas. Então, se eu melhoro a escolaridade através de estímulos cognitivos, leitura, estudos, aprender um novo idioma, se eu controlo os fatores de risco, reduzindo e controlando a pressão, obesidade, alterações no colesterol, prática de exercício físico, diabetes, tabagismo, eu consigo reduzir em até 30%, segundo os estudos, o risco de desenvolver Alzheimer.